Olá, quinto ano! Nossa atividade de hoje é a continuação do conteúdo da aula anterior sobre ordens e classes. Pessoal, antes de explicar o conteúdo da atividade impressa, eu vou explicar como usar esse quadro de ordens e classes que vocês receberam. Como eu mencionei anteriormente, esse quadro aqui, ele vai servir de apoio, de auxílio, para vocês identificarem as ordens e as classes de determinados números que forem aparecendo nas atividades, tá? Então, é um quadrinho que vocês vão usar aí o ano todo, quem sabe até no próximo ano. Então, eu vou explicar os elementos que compõem esse quadro. Cada uma dessas setinhas aqui, ó, unidade, dezena, centena, ela está indicando as casas decimais. Cada uma dessas casas decimais chama-se ordem. Então, unidade é a primeira ordem, dezena é a segunda ordem, centena é a terceira ordem. A cada 3 ordens eu formo uma classe. Então, essa daqui é a classe das unidades. Se eu der o número 500 para vocês, por exemplo, e perguntar assim, quantas ordens tem o número 500 e quantas classes tem? O número 500, como que eu escrevo ele? É o 500, não é? Então, 500 terá 3 ordens e apenas uma classe, tá? Porque tem 3 números. A cada 3 ordens eu tenho uma classe. Agora, a gente segue para a próxima ordem. Quarta ordem é a unidade de milhar, quinta é a dezena de milhar, sexta ordem, centena de milhar. Então, a cada 3 ordens eu tenho uma classe, não é? Então, essa é a classe dos milhares. Agora eu tenho unidade de milhão, que é a 7ª ordem, dezena de milhão, 8ª ordem, centena de milhão, 9ª ordem, formando a classe dos milhões. Depois, a unidade de bilhão, que é a 10ª ordem, dezena de bilhão, que é a 11ª ordem, e a centena de milhão, que é a 12ª ordem, formando a classe dos bilhões. Agora eu vou fazer a representação com números para vocês identificarem melhor. Então, vamos supor que eu dê para vocês o seguinte número, 1527, e peça para vocês colocarem dentro do quadro de ordens e classes e falar para mim quantas ordens e quantas classes tem esse número. Primeira coisa que eu faço para preencher o número é sempre preencher do último para o primeiro, da direita para a esquerda. Então, 1527, o primeiro número que eu vou preencher é lá na primeira ordem com o último número, número 7. E depois eu vou preenchendo os outros números. Depois o 2 na segunda ordem, o 5 na terceira ordem e o 1 na unidade de milhar, que é a quarta ordem. Então, esse número aqui, 1527, ele tem 1, 2, 3, 4 ordens. E quantas classes ele tem? Ele está na classe dos milhares. Então, ele possui a classe das unidades e a classe dos milhares. Então, ele tem 2 classes e 4 ordens. Mais um exemplo. O número 64.378. Também vou preencher da direita para a esquerda, do último número para o primeiro. Então, eu coloco lá o 8, o 7, o 3, o 4 e o 6. Então, esse número aqui, ele para na quinta ordem, que é a dezena de milhar. Então, quantas ordens tem esse número? 5. Quantas classes ele possui? Perceba, ele está aqui na classe dos milhares, né? Então, ele possui 2 classes. A cada 3 ordens, eu tenho uma classe. Então, 1, 2, 3, uma classe. 1, 2, 2 classes. Não tem 3, mas a gente sabe que já é mais de uma classe. Próximo exemplo. 912.584.329. Esse número é maior, né? Então, vamos lá. Eu preencho da direita para a esquerda o 9, o 2, o 3, o 4, o 8, o 5, o 2, o 1 e o 9. Esse número aqui parou na 9ª ordem. Então, esse número possui 9 ordens. Quantas classes ele possui? Ó, classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. Ele possui 3 classes e 9 ordens, tá ok? Para que servem as ordens e as classes, né? Para facilitar a leitura dos números. As ordens são agrupadas de 3 em 3, conforme eu já mencionei, do final para o começo. Cada um desses grupos de 3 ordens é chamado de classe. Assim, no número 415.279, temos, olha lá, 415.279.
Quantas ordens e quantas classes eu tenho nesse número? Ó, como que a gente faz? Primeiro a gente faz a decomposição, depois a gente verifica, né? Quantas ordens e quantas classes. Então, a primeira ordem é a ordem das unidades, uma primeira ordem, 9. Segunda ordem é o número 7, que está nas dezenas, 7 dezenas é igual a 70. O número 2 está na terceira ordem, que são 2 centenas equivalem a 200. Depois, o número 5 está na quarta ordem, que são 5 unidades de milhar, que equivalem a 5.000. Depois, o número 1 está na quinta ordem, uma dezena de milhar, ou 10.000 unidades. E o número 4, ele está na sexta ordem, que possui 4 centenas de milhar, que equivalem a 400.000 unidades. Então, esse número aqui, ele tem 6 ordens, olha lá, sexta ordem, a última, e 2 classes, né? A cada 3 ordens, temos uma classe. Nesse caso aqui, 6 ordens, 2 classes. Na sequência, temos uma atividade para completar o quadro de ordens e classes. Percebam que esse quadro aqui, ele está um pouquinho menor do que o quadro que vocês receberam, mas é a mesma coisa. A diferença é que esse aqui só possui 2 classes, tá? Porque os números que estão aqui no exercício 1 não tem mais que 2 classes, tá? Então, letra A, 492. Eu tenho que preencher da direita para a esquerda, do último para o primeiro. Então, 492, eu preencho 2 na unidade, o 9 na dezena e o 4 na centena. 492. É isso que vocês vão preencher. É assim que vocês vão fazer o exercício, preenchendo de acordo com o número que está lá no exercício. E aí, vocês já vão verificando. Esse número tem quantas ordens? 3 ordens. Quantas classes ele tem? Uma só. Vou fazer mais um exercício junto com vocês. Letra B, 2.837. Então, eu preencho lá na unidade primeiro 7, depois o 3, depois o 8, depois o 2. 2.837. Esse número tem quantas ordens? 4 ordens. Quantas classes ele tem? Uma, 2, tá? E assim vocês vão fazer para os outros itens da atividade. Depois de terminar a atividade impressa, vocês vão preencher a atividade interativa que a professora vai enviar o link no grupo. Vocês vão preencher a tabuada de Pitágoras. Para quem não conhece, essa daqui é a tabuada de Pitágoras, tá? Ela possui 10 linhas, 10 colunas, totalizando 100 casas. É uma tabuada que vocês vão construir na horizontal, tá? Então, eu tenho os números de 1 ao 10 na vertical, multiplicados pelos números de 1 ao 10 na horizontal. Então, como que funciona? Eu vou multiplicar. Começo aqui pela primeira linha, tabuada do 1. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. E assim eu vou até o 10. 1 vezes 3, 1 vezes 4, né? Até 1 vezes 10. Aí eu vou para a segunda tabuada, que é a tabuada do 2. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E assim sucessivamente até chegar na tabuada do 10. Só que vocês não vão preencher na folha, vocês vão preencher no celular. Então, lá vai aparecer os quadradinhos para vocês, vocês vão clicar e colocar a resposta. A hora que terminar, vai tirar o print e enviar para a professora, tá ok? Chegamos ao final, então, da nossa aula de matemática. Qualquer dúvida é só me chamar. Até a próxima aula.